E hoje a gente vai falar... acho que agora que começou. Estamos começando mais um Café Cultural e hoje vamos falar de cultura. Esse setor da nossa sociedade que não é entendido da sua forma mais ampla e nem valorizado. E eu estou aqui com um professor, historiador, escritor André Diniz. Estou com a cantora maravilhosa, compositora Gil Miranda, e estou com o cantor e compositor Jean Santoro, que é da banda Facção Caipira. E a gente tem tratado de temas tão polêmicos, e hoje a gente vai falar de cultura para dar um respiro, para a gente ter uma tarde mais leve. E os meninos já estão ali com violão, e a gente aqui de plateia, né, André? E eu queria começar a gente falando sobre... A gente pensou em falar em cultura popular, né? Que são as nossas raízes, que é a cultura genuína, que ela nasce dentro de uma sociedade, de uma comunidade, de um país, e que traz toda a nossa identidade. Então, sejam bem-vindos, e eu quero agradecer a presença de todos, e queria que, enfim, quem começa falando um pouquinho? André, podia se apresentar mais para a gente, você que é o professor aqui, falar alguma coisa. E estão me ouvindo? O som? Oi? Bem, boa tarde a todos, né? E todas. Estão me ouvindo bem? Porque eu acho que eu estou meio congelando. Eu fiz uma live agora, tá... Eu estou te ouvindo, mas está devagarzinho, né? Dá para ouvir o que eu estou falando? Dá para ouvir? Consigo ouvir bem. Bem. Vocês estão ouvindo? Não, né? Mas eu acho que eu estou devagarzinho. Se eu estiver muito devagar, Gabriela, você passa para outra pessoa falar, mas assim, tá. vai analisar. Consegue ouvir bem? Então, esse tema... obrigado pelo convite, Gabriela. Enfim, sou admirador do seu trabalho, né? Nessa batalha que você está agora nesse momento, né? E torcendo muito para que a jornada seja vitoriosa. Ok? Tá entendendo? Estou entendendo, aos poucos, a gente está indo assim meio, né? Mas está indo. Estou com muito delay. Está muito delay. Tô com muito delay. Você quer entrar e sair? O que você Gabriela, acha? você está ouvindo? Tô. Você está me ouvindo, André? Sabe o que você podia fazer? Entrar e sair de novo. Fiquei com muito delay. E aí eu vou falando aqui com... O que você acha? Pronto, vocês estão ouvindo? Estamos. Vamos ver agora. Fala um pouquinho mais, André. Essas coisas acontecem, né, gente? É porque essa novidade, a gente, ao vivo, live, a gente está se entendendo ainda nesse movimento. O André saiu. Então, meninos, vamos falar de música, vamos falar de Niterói, vamos falar de conquistas, vamos falar de cultura, vamos falar de leveza, porque eu acho que a cultura, a arte é uma ferramenta da cultura, é um braço da cultura que é de transformação social, de transformação política e de transformação pessoal, não é? E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo e que estamos valorizando uma série de coisas, valorizando o que realmente interessa para a nossa vida, não é? As pessoas estão se voltando muito, entendendo qual é o papel da arte na nossa sociedade. E Niterói é um celeiro de músicos, é impressionante como tem músicos maravilhosos, compositores, autores de música, nós temos, assim, de todos os tipos, desde a música popular até instrumentistas eruditos. O que acontece, gente? O que essa terra tem? Eu sou gaúcha, estou em Niterói desde 2013, mas conheço muita gente de Niterói há muito tempo. Eu vim para o Rio em 98. Mas Niterói é impressionante. O que tem essa terra que brota, que nasce a música dessa forma?
Quem me responde isso? Bom, Gabriela, eu posso falar que toda a minha história musical, o início dela, sempre foi em Niterói. E realmente, há muito tempo se fala que não tem uma banda de artista que não tivesse um músico niteroense, né, da MPB e tal. Isso sempre foi uma vertente que veio desde Arthur Maia, né, o Marcelinho, o Táxi, e Paulinho Roquette, e outros que nos representavam em outras gerações, e a gente foi seguindo isso, né? Realmente a nossa terra, a nossa cidade de Niterói tem essa característica de ter tido no passado a música como uma forte manifestação nos locais de entretenimento, né? Você tinha os músicos tocando na noite, o Teatro Leopoldo Bros, né? Quem viu lembra, né? Onde os artistas vinham se apresentar. Depois o Teatro do DCE da UF também foi uma conquista dos estudantes e que trazia tantas atrações, né, a preços populares. Então, você tem toda essa história de valorização da música e do gosto do niteroense também pela música. Primeiro pela música ao vivo, pelos shows, por ouvir música, né? Então, eu acho que Niterói faz parte da história da música popular brasileira e isso acaba chegando para os novos músicos que vão se formando também, vão se interessando pela música, em estudar música, em fazer música, apesar do momento não ser tão favorável, né, para nós músicos, mas a gente entendeu que todo mundo consumiu arte para se manter vivo dentro de casa, né? Então, os filmes, as plataformas, né, de execução de música, os livros. Então, tudo isso, a literatura, né? Tudo isso chegou para alimentar a nossa alma nesse momento tão difícil que a humanidade está passando. André, deixa eu te situar. Eu comentei com os meninos que Niterói tem um fenômeno incrível, que é um celeiro de músicos. É uma coisa impressionante como tem músicos, e músicos maravilhosos, e desde músicos mais eruditos até músicos populares. É um fenômeno isso. É impressionante. E a Gil estava falando, toda banda tem que ter alguém de Niterói, e que é impressionante isso, né, André? Você que é um estudioso. Tem duas frases que resumem isso bem, né? O que ela colocou e você está falando. Que é músico de Niterói só atravessa quando pega a ponte, né? E ninguém entra em Niterói sem pagar couvert artístico, né? Olha que maravilha! Que maravilha! Acho que resume bem. Arthur Maia sempre falava isso. Arthur Maia sempre brincava com isso, né? Mas essas duas frases são meio comuns no meio da música. Sobretudo no meio da música, a cidade tem uma liga muito forte e em várias ramificações, um pop muito forte, não é? Mas também tem uma tradição de samba e choro muito forte, um pop rock, vamos dizer assim, né? E também na linha do reggae, né? Você teve durante muito tempo muitas bandas da cidade, tem ainda, né, bandas referentes, né? Então, assim, a cidade tem, como uma cidade de classe média, de perfil de classe média, perfil de classe média alta, e com muitas universidades, né? Você tem, por exemplo, em relação a academias de dança, é o maior número de academias de danças per capita do país, não é? Então você tem muitos grupos de teatros, você tem, você vê, ó, fazendo sucesso agora, sobretudo como humorista, você tem o Leandro Hassum, a Samantha, você tinha a Rita, a falecida Rita Cabrita, você tem o Paulo Gustavo, e muita gente desse universo também de teatro, mas indiscutivelmente a música é um celeiro muito forte, né, da cidade, é uma tradição muito forte, né? E isso de certa maneira, né, é o que corrobora essas duas frases aí que todo mundo brinca, né? O Jean tem uma.
uma banda que representa muito a cidade, né, Jean? E a sua banda traz uma mistura da cultura popular, né? A facção caipira tem blues, tem rock e tem a música country. Então, assim, é uma mistura. Eu acho que representa muito o nosso povo também, né? Porque nós somos uma mistura. Como é que é isso, Jean? Eu acho que tem bandas que representam ainda mais Niterói do que a própria facção caipira. Mas, assim, eu fico feliz com a sua gentileza e quero agradecer primeiro o espaço aqui de estar dividindo essa live com vocês. André, Gil, obrigado. Obrigado, Gabriela. Agradeço o Rudá também, que está aí na produção. Eu queria falar de um ponto de vista de uma geração mais nova, né? Que, na verdade, eu olhava assim para Arthur Maia, né? Que foi um nome aí, olhava para o Repolho, olhava para tantos instrumentistas, Paulinho Guitarra, enfim, Gilberté. Niterói tem tanta gente incrível, tanto compositor, tanta compositora, que eu olhava e falava, sei que fulano fez aula com Arthur Maia. Fulano toca baixo muito bem. E aí a gente se relacionava com isso de uma maneira, assim, Gilberto Gil tocava com Arthur Maia, e Gilberto Gil é um herói nacional, e isso, você tá com Arthur Maia na cidade também era uma energia se conectando aí com uma coisa, um símbolo tão bonito para a música brasileira. Então, acho que Niterói, sim, tem tantos artistas incríveis que inspiram os artistas niteroenses mais novos a fazer música, a criar e a estudar, e, enfim, se meter, né, nas situações da cidade. E os espaços culturais, a Gil levantou uns espaços bonitos, e eu queria levantar outros também, o Espaço Cantareira, a própria Praça da Cantareira é um espaço N manifestações culturais, de rodas de rima, ao jongo, enfim. Muita coisa acontece na cidade, tem o forró no Convés, tem os eventos que acontecem no Convés, tem o Teatro UF, que a gente lançou um ao vivo agora, gravado lá, e é um espaço de show que recebeu tanta gente, recebeu o Mestre Vieira, lá do Norte, veio tocar, fazer um show lá na UF, e eu consegui assistir, e foi incrível essa ponte cultural da UF com a cidade e os palcos da cidade, né? Enfim, a própria UF fez muito show lá no campus do Gragoatá. Eu fui muito show naquele campus e tenho muita saudade dessas coisas. A universidade tem que ser um espaço para essas coisas também. Enfim, é isso. Fiquei muito feliz com o convite e estou adorando a conversa. A universidade, o papel da universidade é essa socialização, né? Essa união que traz pessoas de diferentes lugares. Niterói tem isso, porque é uma cidade universitária e que daqui a pouco a gente vai ali na Cantareira, a gente ouve diversos sotaques no botequim, no bar, e isso promove essa diversidade, promove a criação, né? Promove que a cultura se flua. E eu acho que o André estava falando, o André é um gestor maravilhoso e de uma sensibilidade que, além de ser um gestor político, é um artista. O André tem livros escritos, tem uma série de estudos voltados para o samba, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A gente tem grandes pensadores na cidade. Estamos falando do Arthur. O Arthur era um homem de muita sensibilidade. Eu fiz projetos sociais com ele, nós subimos em comunidades. Eu já trabalhava com projeto social antes dele ser secretário de Cultura, e ele transformou um projeto que eu apresentei nele no projeto Semente. E era de uma grande sensibilidade, onde a gente levava a arte para a transformação, porque a arte é um instrumento de transformação do indivíduo, da sociedade e do todo, né? E a gente falando em poder público, em gestão, Niterói hoje está sendo um exemplo em vários sentidos. A gente está numa vanguarda, na contramão do que está acontecendo nesse país, não só pelas ações agora no período de pandemia, que foi um exemplo, mas também já vinha das gestões do Rodrigo, com a gestão o André dentro da cultura, com uma visão completamente diferente, onde ou teatros no resto do país fechando e aqui abrindo salas de show, né?
iniciativas com espetáculos na rua, leis municipais. Isso é uma coisa que a gente precisa apontar e falar, que é muito importante, não só para a comunidade, mas para o artista local. É uma valorização da arte, porque a gente sabe que países mais desenvolvidos, a gente tem a cultura como um primeiro plano, porque a cultura é nossa identidade, né? São as nossas leis, os nossos costumes, o que a gente come, como a gente veste, é muito mais do que só arte. E a gente sempre ficou à margem, né, André, na sociedade, dentro do poder público, e principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo de grande repressão e de grande censura. Como é que você vê isso, André? Você que é um cara, um historiador, um escritor, como é que você vê esse momento que a gente está passando? Como que você acha que isso vai refletir no processo cultural e no processo de criação artística? Olha, Gabi, sua pergunta é boa no sentido que só ela já daria um debate inteiro, né, de 1 hora. Mas, tentando ser conciso, o que a gente vive hoje, na verdade, o sistema capitalista vive uma crise constante, né? E essas crises constantes, é óbvio que hoje a pandemia mostrou isso com essa crise constante. O mundo não cabe mais o nível de organização socioeconômica, né, que tomou o nível de exploração, de destruição de áreas ambientais, de desigualdade social, de falta de investimento no social. Então, a pandemia deixou isso claro. Mas isso já vinha sendo feito há muito tempo. Então, toda crise você diminui o direito dos trabalhadores, você avança em áreas que são preservadas. E eu acho que a crise estourou no colo do Capitão Corona, não é? E trouxe as vísceras do que ele imaginava que era o mundo encantado dele, né? Que ele ia conseguir fazer. Ele é de um segmento negacionista da sociedade. Hoje, na Alemanha, inclusive, teve uma manifestação para não dizer que isso é uma coisa só de Brasil, isso é uma coisa mundial. O movimento negacionista é mundial, assim como o movimento de pedofilia, que criminaliza as pessoas de esquerda dizendo que são pedófilos, é um movimento mundial, né? Com sede possivelmente nos Estados Unidos, né? Na América do Norte, né? Já que nós somos América também. Então, assim, o que acontece nesse momento é que esse movimento ele rejeita a educação, ele ataca a educação, ele ataca a cultura, ele ataca a ciência, ele ataca o conhecimento, né? Ele ataca qualquer tipo de verdade que seja universal. Então, se a vacina, se a doença é universal e mata as pessoas, eles dizem que não. O coronavírus não é universal, que é mentira, é uma invenção. Na Alemanha, a passeata tinha esse discurso. Então, nós estamos enfrentando um inimigo, né, da vida poderoso, não é? Articulado mundialmente. Com relação à cultura, não é? Esse desmonte já vem sendo feito, como do estado do bem-estar social, insistentemente, né? Cultura, para ele, não tem nenhum valor, não tem valor de cidadania, nem valor simbólico, nem valor econômico, né? O que nós fizemos em Niterói? O prefeito fez o dever de casa, o prefeito Rodrigo Neves, né? Então, assim, muito antes de pintar a Royal, muito antes dessa possibilidade de ter a exploração do pré-sal, o prefeito tinha feito o dever de casa. Ele considerou o crescimento da cidade, considerou a cultura como indutora do crescimento da cidade. Então, nós fizemos ações no território com pontos de cultura, não é? Ações simbólicas no território com ponto de cultura, fizemos ações de cidadania com ponto de cultura também, ações econômicas com ponto de cultura, ações econômicas com audiovisual, ações de cidadania e investimento social com o aprendiz. As pessoas esquecem isso. O maior programa nosso hoje no setor cultural se chama Aprendiz, que inclusive o nosso candidato, pré-candidato Grael, quer universalizar para todas as escolas da rede. Então, as pessoas esquecem isso. Nós temos hoje 3 mil crianças que aprendem música clássica e música erudita. Era só música erudita. Arthur, o saudoso Arthur, inseriu música popular, né? Desculpa, música clássica, era só música erudita. Aí o Arthur inseriu música popular. Então, são 3 mil alunos que hoje estão na rede aprendendo, né, instrumentos que... Cara, esse é um projeto que já tem 15 anos, ninguém tira mais ele da rede. É o maior projeto social. Às vezes a gente esquece isso, que tem isso na rede. A rede é um local muito importante da gente colocar investimentos, né, da cultura e do esporte, porque já tem um núcleo de ações lá.
Então a gente fez o dever de casa, arrumou a casa, abriu o Teatro Popular, construiu o Sala Nelson Pereira dos Santos, abriu o Janete, construiu sede da escola, sede da Companhia de Balé, abriu o CEL, enfim, lá em Jurujuba, que tem um anfiteatro, fizemos muita coisa. Eu acho que as pessoas acompanharam, são informadas, aquela coisa toda. Mas o principal foi você criar condições, né, durante esse tempo, que as pessoas sobrevivessem da sua arte em Niterói. Chegamos a colocar 20 milhões na rua, e íamos colocar esse valor para mais esse ano, mas a pandemia veio e pegou a gente. Então, o que a gente está fazendo agora? Né? A gente vai fazer agora esse dinheiro que o governo colocou na rua, R$ 600, muitos das MEIs, 40% das MEIs são do setor cultural, né? A gente agora está abrindo as unidades para poder fazer bastante lives, para colocar dinheiro na ponta, né, fundamentalmente. Vamos pagar o edital agora dos pontos de cultura e pontão, para que a gente possa colocar dinheiro na rua. Os 4 milhões do audiovisual que já são resultado, vamos colocar na rua. Não é? E, através da Lei Aldir Blanc, nós vamos ajudar. Né? A Lei Aldir Blanc, o governo do Estado já vai ajudar com mais R$ 600 os trabalhadores da área. E nós vamos, e é importante para quem tem espaço de cultura, que registre, que deixe registrado lá na secretaria, não é? Nós vamos ajudar os espaços que coube a gente e abrir mais um edital de fomento, não é? Mais um edital de fomentos a projetos. Então, assim, o emergencial agora é a sobrevivência das pessoas, é colocar dinheiro na rua, não é? Então, assim, a Lei Aldir Blanc, que o governo agora está falando que é dele, que foi contra o tempo inteiro, a gente deve bater palma para o Congresso que aprovou, vários deputados, como a Benedita, a Jandira, o deputado Chico D'Angelo, vários deputados foram importantes, presidente da casa, né? Nesse momento de dificuldade, a gente deve unir esforços. Então, assim, acho que o principal agora é a gente conseguir sobreviver, e a Lei Aldir Blanc é uma lei que abre uma discussão de futuro para que a gente possa ter força, se unir, ter força, independente do partido, da coloração ideológica, a gente possa se unir para ter força para manter essas políticas públicas, né? Que as pessoas possam sobreviver dessas políticas públicas, né? Niterói, como você falou, virou um oásisinho, não dá para comparar, um entorno não investe em cultura, não tem planejamento, não, não tem capacidade de investimento, enfim, né? Fomos atropelados pela pandemia, mas como já tinha uma base, estamos conseguindo reagir e conseguindo colocar um pouco desse recurso na rua para que as pessoas possam sobreviver da sua arte, né? Maravilha. Mas a Niterói investiu em tudo. A gente pode falar no Carnaval, né? O Carnaval foi o destaque que teve esse ano da Viradouro, foi um grande investimento e apoio da prefeitura, não foi, André? Então, eu fico até tímido, né? É engraçado que eu estou falando de vários niteroenses, eu fico até tímido de falar, porque quando eu falo com o Rio, geralmente eu falo mais com o Rio que o pessoal de Niterói, por incrível que pareça, né? Eu sou mais convidado para falar no Rio do que para o Rio ou para o Brasil do que para Niterói. Eu fico mais solto. Mas realmente é inacreditável o que a gente fez, né? A gente saiu de um orçamento de 12 milhões e ia chegar esse ano em 120 milhões, se não fosse a pandemia, né? 120 milhões é o orçamento do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, né? Então, se você pegar todos os editais que a gente colocou na rua, apoio a carnaval, todos os shows que a gente realizava, porque isso dá empregabilidade, né? Não é só eventos que a gente fazia, são muitos editais. O edital de fomento direto foi 2,5 milhões, o edital de lei de incentivo são 2,5 milhões, o edital de audiovisual são 4 milhões. Se você juntar isso tudo num bolo, é em torno de 30 milhões na ponta. Na ponta. Né? Pode uma ou outra pessoa não ser atingida, aquela coisa toda, mas não há aquela mais gritaria de falar eu preciso ir ao Rio para sobreviver. Não há mais. Né? O Rio é outra escala. Né? Não vai ser nunca Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma escala diferenciada. Quem sobrevive no Rio de Janeiro vira uma escala nacional. Né? Mas assim, as pessoas podiam viver lá. Isso atingiu todo mundo? Não atingiu, nem vai atingir. Né? Mas, assim, a gente está de olho, inclusive, nessas pessoas que às vezes não são atingidas. Uma das propostas de futuro, né, do pré-candidato do Rodrigo, do Grael, é, inclusive, que 50% das comunidades da cidade sejam atendidas com pontos de cultura, pontões e ações locais. Olha que beleza, só estão falando de quase 55 mil pessoas. Esse é um dos projetos. Universalização do aprendiz, né? Construção do espaço cultural da região oceânica, e já vai começar a obra, inclusive, e na Zona Norte. Então, assim, a gente tem muita coisa ainda para melhorar,
mas o importante é que a sociedade amadureceu e, independente do governo que tiver, ela vai cobrar. Porque chegou um patamar de exigência que ela vai continuar cobrando. Isso é que importa para a gente, porque a gente vai sair, mas a sociedade fica, né? Maravilha, maravilha. Deixa eu pensar. Gil, esse momento que a gente está vivendo, um momento de globalização, um momento fluido, um momento onde a gente está vivendo na internet e a gente, todos nós aqui, que somos artistas, precisamos de palco, precisamos de público. Nós já estávamos vivendo um momento muito diferente, as coisas já estavam ficando mais, os shows diminuindo. Como é que você vê isso agora? Não digo em termos de pandemia, mas você acha que a gente vai ter uma mudança radical no contato, a relação com o contato, a relação com os shows? Você que tocou você tocou com Maria Bethânia, Gilberto Gil, agora trabalha com a Vanessa da Mata. Como é que isso reflete? Como é que vem refletindo nos shows essa mudança de paradigma? As pessoas vendo as coisas mais pela internet. Sim, Gabriela. Primeiro, uma mudança radical e algumas coisas realmente nunca mais serão as mesmas, né? A forma como o músico sobrevive da sua arte. Vou falar do músico, né? Que é a minha realidade. Para você ter uma ideia, o último show que eu fiz foi no dia 8 de março, foi por acaso em Niterói, com a Vanessa da Mata. E de lá para cá, aí eu fiz o meu show solo no dia 14, no dia 13, minto, e aí já começou a gente a perder toda uma agenda até os dias de hoje. Então, para você ver, a gente passou por um drama, primeiro, que é sobreviver, se manter vivo, sobreviver no sentido de não morrer, quer dizer, não ficar doente, isso que eu estou falando, né? Estou falando nem de dinheiro aí, estou falando da questão de você não pegar a doença, não ficar doente, não, né? Aquele momento, todo mundo trancado dentro de casa, o que nós vamos fazer, né? Então, todas as medidas, né, que foram tomadas para, enfim, trazer o pão para dentro de casa de todo trabalhador que precisava de sair para trazer a comida para casa, todas elas foram muito bem-vindas e muito importantes, né? Agora, daqui para frente, o que se tem em termos de mercado, né? O ano de 2020 é um ano já que a gente não tem muita perspectiva, né? Eu estou sempre em contato com meus colegas de trabalho, de outras vertentes, de outras bandas, de outros lugares do Brasil, e é a mesma coisa, né? Todo mundo sem trabalho. O trabalho que se tem é virtual, né? Ele não é na mesma proporção, em absoluto, que os shows que se fazia e que tinha o público presencialmente ali, né? Então, você já tem uma nova forma de vender esse produto. Então, é óbvio que a internet é uma forma de veicular a cultura, e eu diria que é a preponderante agora. Isso não vai se reverter nem tão cedo e nem acho necessário, acho até interessante muitas coisas que passaram a acontecer, né? O que eu tenho visto dos shows que se faz, né, as pessoas dentro do carro e tal, é essa necessidade que o público tem de estar presente ali no show. Eu acho que isso é algo que nos dá um pouco de esperança, né? Quer dizer, que as pessoas sentem falta desse contato ali, né? Ainda que seja estar ali dentro do carro e buzinar para o artista que está se apresentando ali, né? Nós vamos caminhar de uma maneira lenta, né? Porém, com mudanças muito radicais. E teremos que nos adaptar a isso, nos adaptar de todas as formas,
não sabemos, né, até quando esse vírus vai ser uma ameaça para nós, né, por conta da questão da vacina. Então, é encarar e não perder a esperança, né? Eu tenho certeza que, como diria Nelson Cavaquinho, o sol há de brilhar mais uma vez. Ah, graças a Deus. É Certamente. muito interessante essa coisa da gente ter que se juntar para ver alguma coisa, né? Porque já é da nossa sociedade. Existe uma necessidade do festim, a necessidade do processo catártico, com todo mundo junto. Desde dos primórdios da Grécia Antiga, a gente vê que essa necessidade do povo de comemorar junto, de ver junto, de assistir junto, né? Desde jogos de futebol até shows e espetáculos de teatro. E a gente, nos últimos tempos, a gente estava sofrendo, né? Você trabalha tanto com músicos já que são conhecidos, quanto faz trabalho solo e a gente tem uma luta para conservar a plateia, para levar a plateia, para tirar a pessoa do movimento. De uns tempos para cá, a gente tem sentido uma grande dificuldade de encher os teatros, de lotar, e agora a gente está vivendo uma realidade que não se sabe, que é meio incerta. Mas eu sou muito otimista, eu acho que a gente vai... Esses momentos de muita opressão é um momento que a arte flui, né? Que a gente sente uma necessidade muito grande de expansão. Então, eu acho que os artistas estão vivendo num momento de união muito grande, de pensar novas formas, de criação. Não é, Jean? O que você acha? Eu não sei como é que vocês estão trabalhando, os músicos, mas nós do teatro, a gente está repensando uma série de possibilidades. Inclusive, eu sou aquela que teatro não existe pela internet, gente. É uma outra coisa que a gente está fazendo, mas não é teatro. Então, assim, eu acho que as produções culturais, as produções artísticas, elas virão com uma força muito grande. Eu tenho essa expectativa. Jean, eu vou te fazer uma pergunta. Você... Eu acho que... Desculpa. Fala. Eu falo demais. Quer fazer? Não, faz a pergunta aí. Não, vou fazer uma pergunta. Eu já que respondo tudo. Isso, responde tudo. Você fez parte do Superstar da Globo, né? A Globo e a televisão durante muito tempo, nós ficamos submissos ao que a Globo, a televisão, ou o que a televisão nos mostrasse o que era arte. Eu acho que hoje a internet possibilitou que muitos artistas pudessem se manifestar, inclusive identidades, não só artísticas, mas identidades culturais que foram tiradas, né? Foram tiradas daquele centro do que é para ser vestido, do que é para ser falado, do que é para ser comido. Eu acho que isso a gente ganhou muito. Ganhamos as mulheres negras vindo com tudo, as outras expressões artísticas que não são as que são impostas. Você que fez um trabalho na Globo e que teve uma possibilidade, outras possibilidades a partir desse trabalho. Você acha que hoje a televisão ainda é uma porta para a divulgação artística? Como é que você vê isso? Que ela está perdendo essa força? Como você vê? Olha, eu achei que ficou confuso a misturada, mas assim, vou tentar responder da melhor forma possível. Eu acho que eu li um comentário aqui que é o mais importante de todos, que passou aqui agora, eu não lembro o nome da pessoa, mas o comentário é falando que o povo pobre e negro não tem acesso à arte. Sônia Ferreira Soares, obrigado, isso. Em geral, não tem acesso à arte, é repensar o acesso. Eu acho que a política pública tem que se voltar para isso. E, enfim, eu acho que só assim a gente vai ter um progresso quanto sociedade, enquanto classe artística mesmo. Todos os artistas têm que rever a questão, porque os editais estão sendo ótimos para quem participa. E, assim, o acesso é a primeira coisa a ser vista, porque quem não tem celular já fica muito difícil hoje para você, por exemplo, até participar de um edital e fazer a sua live da janela. Então é meio que assim, rever muitas coisas mesmo para todos os artistas se beneficiarem, porque a sensação é de quem
salvo quem está podendo trabalhar de casa, para quem estava bom, ficou ruim. Para quem estava ruim, ficou muito pior. Então, eu não vejo uma melhora, eu não vejo uma sensação de conforto, enquanto o Bolsonaro oferece a cloroquina como se fosse o Simba para as pessoas ali, sabe? E é uma coisa de culto e negacionismo que o André Diniz estava falando, que é muito, muito, muito importante de ser vista, porque isso está se espalhando na sociedade. A gente teve um reitor agora na Unirio que foi exonerado pela postura política, o Léo Vilela. Isso tem que ser revisto, o Léo Vilela acaba de ser exonerado pelo reitor Ricardo, que não foi eleito pela comunidade na Unirio. Isso não pode acontecer. Então a gente precisa estar atento ao que está acontecendo politicamente, e não sei se é união do campo progressista, é isso, a gente tem que pensar o que vai ser daqui para frente, para a gente se proteger, inclusive democraticamente. É isso, proteger a democracia, proteger a classe artística, e proteger todo mundo que envolve isso. Os profissionais, os técnicos, tanta gente está refém da pandemia, e a gente não tem uma segurança do Estado. O Estado precisa proteger as pessoas, e está acontecendo um desmonte do Estado, das instituições do Estado, por parte desses negacionistas. Então, a situação é muito preocupante. Adorei as falas de vocês. Eu acho que está tudo conectado. O André estava falando dessa questão muito forte que está acontecendo no mundo inteiro, né? Que tem um lugar que a esquerda, a comunista, tem uma coisa muito louca. Não sei se vocês já ouviram falar de uma operação Storm, uma coisa absurda que está acontecendo no mundo inteiro e que traz essa questão da pedofilia, de um antídoto que tiram, as pessoas de esquerda, os comunistas, tiram o sangue de crianças. Fazem rituais, tiram o sangue de crianças para injetar em pessoas famosas, e aí colocam desde o Papa dentro dessa maluquice. É uma coisa tão absurda o que a gente está vivendo, que eu não sei nem o que dizer. Parece realmente uma lavagem cerebral, uma seita. Realmente é um lugar de muito cuidado, de muita doença. Eu vejo de uma forma doente. A nossa sociedade está doente, sim. E é um momento triste. O que eu tinha... Ao mesmo tempo, eu sinto que são coisas que sempre tiveram ali. O que você acha? Eu acho que vieram para limpar. Que sempre operaram. Energias negativas que sempre tiveram presentes na sociedade, nas instituições, que agora, num quadro super delicado, estão sendo escancaradas as cretinices que essas pessoas são capazes de promover com a sociedade em prol do benefício delas. É isso que está muito claro para mim nesse momento. É muito forte. Mas o que eu tinha te perguntado, que a gente agora voltando para a nossa cultura, para trazer um pouco mais de leveza e de possibilidades, até para quem está nos ouvindo, que eu acho que é importante, que a gente está tão oprimido, todo mundo dentro de casa, e esse maluco, cada dia é uma novidade, cada dia a gente tem um ministro mais absurdo, um entra e sai, tanta coisa que não dá nem para a gente mensurar, de tanta loucura. O que eu te falei hoje, Jean, é que nós, durante muitas décadas, a televisão trazia o conteúdo, levava o conteúdo para a massa e para todo mundo, impondo seus gostos, impondo. E eu acho que hoje a gente tem a possibilidade da internet, a possibilidade dos meios digitais, democratizou e está colocando pessoas no circuito que não tinham a possibilidade de aparecer. Claro que a gente ainda tem muita gente que não tem, mas eu acho que trouxe uma nova forma de se ver e de colocar pessoas dentro do circuito artístico. E aí, a pergunta que eu te fiz foi, você fez o Superstar, você teve um contato com a televisão, você acha que a televisão ainda é uma porta para uma visibilidade artística ou ela está perdendo neste momento contemporâneo? É muito poderoso. A TV tem um poder muito grande ainda na vida das pessoas, aqui no Brasil.
Então, e é uma coisa que você vê que a internet hoje briga por um espaço, a internet ela tem um espaço, mas não se equipara ao poder de divulgação da TV. 1 minuto na TV, você tem um envolvimento com as suas redes sociais na internet que você não é usual, entendeu? Você alcança pessoas que você não imagina em lugares que você não imagina, entendeu? Então é isso, eu acho que a TV tem um poder de influência desproporcional à internet ainda no Brasil. Fone fechado. Eu queria falar uma coisa. Acho que pifou aqui. Posso falar uma coisa? Claro, claro. Nada pode parar a cultura. Na verdade, o próprio povo tem essa questão, né, de ter acesso ou não ter acesso à cultura. O povo produz cultura, né? Então, essa questão de ter acesso a uma manifestação cultural X, branca, elitista, quer dizer, na verdade, o povo produz a sua própria cultura. A gente estava falando do carnaval. O carnaval era uma prova de que o povo ele não precisa ir buscar lá, senão ele fica sem. Ele vai fazer. Né? Você vai lá no Cacique de Ramos e o cara está lá fazendo cultura. Não, estou né? vendo. O cara está lá fazendo uma culeria, não sei o quê, capoeira. Então, a cultura, ela não para, porque ela é inerente a forma como o homem se expressa, como ele se entende, como ele se representa. Né? Então, esse medo a gente não tem. E parar um pouco, né, com esse discurso de eu preciso trazer aquela peça X para cá, para o cara ver aquele ator. E, não. O povo vai fazer cultura. Né? Nada vai impedir isso. As redes estão aí, a internet está mostrando isso, né? E muitas vezes a TV vai buscar alguém que já fez sucesso lá no número de visualizações no YouTube, etc. e tal, e esse vai ser buscado lá para se tornar, então, aquele que vai estar debaixo dos holofotes, que também não quer dizer nada, porque artista é aquele que produz arte, né? E, se Deus quiser, aquele que vive da sua arte. O seu ofício é a arte, né? É maravilha. É isso aí. Eu acho que, na verdade, o que é a nossa cultura, né? Qual é a cultura brasileira? Hoje a gente estava falando de cultura popular. O povo produz cultura. Nós somos muito culturais. Quando a gente recebe artistas de fora, que eles vêm, assim, diretores, que vêm o nosso corpo, a forma como a gente anda, a musicalidade dos diversos sotaques, toda a forma como o nosso linguajar, os nossos textos são muito ricos e está na nossa raiz, né? Está na nossa raiz, a raiz lá do início do Brasil, no período primitivo do Brasil, tinham de 4 a 40 milhões de pessoas que viviam antes do europeu chegar, que coexistiam nessa terra com diferentes culturas, com diferentes línguas. Essa é a nossa essência. E eu acho que o povo, agora que a gente está tendo a possibilidade de se falar, de denunciar, e a internet, a gente precisa falar sobre isso. Falar qual é a nossa cultura. A nossa cultura é a cultura de esquina, é a cultura do samba, é a cultura da periferia, a cultura que está o tempo todo nascendo e se transformando. Essa é a cultura, essa é a nossa raiz, essa é a nossa identidade, que precisa ser colocada. Você falou uma coisa muito certa, não precisa vir da onde? Nós não temos acesso, nós somos a própria cultura. Nós precisamos pensar, nós somos a própria cultura. E é isso que a gente precisa ter essa consciência, né? Nos conscientizarmos disso. E o artista sair. Eu acho que às vezes a gente tem um lugar, o artista tem um lugar na nossa sociedade de se colocar num pedestal que
que impede, que na verdade é antagônico com o seu próprio ofício, né? Porque a arte é para o outro. Então, a gente tem que estar nesse lugar de sair desse pedestal e cumprir com esse ofício, é viver da sua profissão e vermos que nós somos um trabalhador, como um outro qualquer, e que temos, sim, uma função na sociedade muito importante. Não é só ficar na frente dos holofotes pedindo aplausos. Nós somos, sim, um instrumento de muita transformação. E acho que hoje, como a gente está revendo muitos conceitos e vendo quais são as prioridades, o artista está num lugar de muito destaque. Não é? Por exemplo, André, hoje a gente está falando aqui de Niterói. Quando a gente sair desse período, as pessoas vão estar descapitalizadas, as pessoas vão consumir o que tem local, tanto quando o restaurante quanto a arte local. Então, é um momento que o artista vai ter uma parceria muito forte com o poder público, de lugares que estão visando o desenvolvimento de uma sociedade. A gente está falando de Niterói, é uma cidade, mas uma cidade que está vivendo, que está dando um exemplo. Então, se ela investe em cultura, ela está visando o que? A saúde, ela está visando o bem-estar, ela está visando o desenvolvimento de um povo. Eu acho que, eu sei que deve ter várias ações agora, como é uma gestão que está super organizada, mas eu acho que nós que somos aqui de Niterói, é uma parceria, vai ter uma parceria muito grande, porque vai se consumir o quê? As pessoas não vão poder mais viajar, elas vão estar, nós estamos nos descapitalizando, vamos consumir dos produtos locais, vamos consumir da arte local, e é um momento que o artista precisa focar de forma positiva e com mais otimismo. Jean, vamos ter otimismo aí nesse momento, porque a gente está num lugar privilegiado. Só o fato de estarmos aqui conversando, nós estamos num lugar de privilégio e que a gente pode mandar luz aí para os nossos colegas que estão passando por dificuldade, ter essas correntes. Gabriela. Vamos lá, desculpa. Fala, amor. Gabriela, me incomoda um pouco essa questão de Niterói ser cidade de referência. Eu acho que nenhuma cidade está sendo referência. Se o Plaza está aberto, Niterói não pode ser cidade de referência. Eu acho que, assim, temos que olhar para isso com mais delicadeza. O Brasil não tem cidade de referência. Não tem cidade de referência. Ninguém está com um fechamento adequado. Eu vou te falar uma coisa, que deveria ser feito. Todo mundo está fazendo dentro do possível. Mas eu acho que é isso, é o dentro do possível. Mas o nosso gráfico está lá embaixo, Jean. A gente precisa pensar que nós temos as pessoas que trabalham no comércio, elas estão passando por muita dificuldade. Existe uma dificuldade, existe um lugar que a gente... Porque assim, o Bolsonaro criou essa dicotomia economia e saúde, que não é ou economia ou saúde, tinha que ser pensado os dois ao mesmo tempo. E como os municípios e os estados ficaram sozinhos, precisa girar. E a gente precisa, porque senão o buraco vai ser muito mais embaixo. Eu acho que está tendo um cuidado muito grande, não só da gestão, mas eu acho que as pessoas da cidade, elas compraram essa ideia. A gente vê, eu atravesso a ponte toda hora, eu vejo que em Niterói as pessoas mantêm espaço, as pessoas estão de máscara. Eu acho que, e tanto as notícias que a gente vê saindo pelo mundo, toda a limpeza, começaram limpando a rua, desinfetando a comunidade. Eu acho que a gente, eu não sei se você está participando. Mas eu não estou defendendo, mas eu fiquei muito impressionada. Não estão usando máscara. Mas o Plaza não pode estar aberto. Que isso, é um shopping, gente. Prioridade. O André está falando. Bota o microfone, André. Mas você entende? Na realidade, as decisões de Niterói não são decisões únicas e exclusivamente do prefeito. Niterói, diferente de outras cidades, criou uma comissão de cientistas que estão ligados à Universidade Federal Fluminense, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é? E a Fiocruz, não é? Onde tem os reitores têm assento nesse conselho, então foi uma coisa muito planejada. É claro que, assim, tudo hoje é muito duvidoso do que se fazer, mas a Gabi deu um caminho aí. Niterói fez essa abertura dentro do quadro, do contexto, não é? De pressão nos hospitais, utilização dos leitos de UTI, ou seja, como está tudo lá embaixo e mostra
segundo gráficos da própria Folha de São Paulo, que é uma cidade que tem controlado essa pandemia, infelizmente, porque é o que você colocou, cada um está meio se virando sozinho, com a falta de liderança do governo federal, fica muito difícil você ter um combate unificado. Nisso você tem total razão. Muito difícil, porque você tem dados escondidos, você não tem ministro da Saúde até hoje. Você imagina, países muito mais preparados, como a França, Espanha, Inglaterra, estão com medo de uma segunda onda depois da abertura? Você imagina a gente. Estamos sofrendo pão com o diabo amassou, como os Estados Unidos estão sofrendo. Exatamente. Exatamente. Então, é claro que a colocação ela é uma colocação importante também, né? Às vezes a gente fica, eu, por exemplo, tento manter o máximo possível a quarentena. Eu não vou no Plaza, mas você tem aí uma orientação desse comitê científico, não é? E uma necessidade, rapaz, também das pessoas poderem, né, ter acesso a um nível de empregabilidade. Isso, saber dosar isso é muito difícil, velho. Mas eu acho... É delicado demais, é delicado mesmo. Fazendo sim o dever de casa, porque está se baseando nesse comitê científico e não em questão de pressão política. Eu tenho acompanhado o prefeito, ele não está ligando nenhuma para pressão política. Agora, eu moro aqui no Leme. Desce aqui para você ver o caos que é a praia. A praia é proibida. A praia é proibida. E vai ficar cheio. Final de semana passada estava lotado. Então, tem, assim como a fake news, a pandemia tem uma questão de consciência social, de respeito ao outro, não é? A fake news é de respeito à história das pessoas, de respeito à humanidade, dependendo da informação que você coloca. Ainda bem que ela vai ser criminalizada agora. Mas a maior consciência da fake news é da sociedade. Não tem lei que vai conseguir acabar com ela se a sociedade não tiver consciência. E combater a pandemia também está ligado ao conhecimento da sociedade. Essa visão de que você precisa preservar o outro, não é? Eu acho que Niterói está tendo mais essa visão do que outros locais, né? E aí a gente não precisa nem entrar pelos caminhos de diferenciação, de informação, de falta de liderança política, que aqui no Rio é claro, né? É uma doideira aqui, não tem liderança política nenhuma, né? Mas eu acho que, assim, sua colocação foi importante também para que a gente pudesse falar isso, né? Muito importante. Eu acho também, porque as pessoas estão com medo, mas eu acompanhei algumas reuniões de lideranças, eu fiquei muito impressionada com a organização e com o empenho da gestão pública, e que a gente vê que reflete nisso, né? Nós do município aqui, é o único município que o gráfico está lá embaixo. É uma coisa muito, muito impressionante nesse momento, mas com ajuda, né? Ajuda da população, a população confiou. Tá dando Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Mas tá dando uma volta aqui para mim, não estou ouvindo direito. Enfim, hoje a gente tem 92.789 mortes. É uma coisa muito impressionante. Cada dia, as mortes estão virando número, a gente está ficando frio. Quantos morreram hoje? Sabe, se nós pensarmos em termos psicológicos, o que isso vai refletir na gente um pouco mais para frente? Quantos morreram? Né? E aí é muito chocante da gente pensar sobre isso. Nós estamos com um inimigo invisível. Nós estamos vivendo um momento ímpar da humanidade, que não se sabe o que vai ser. O planejamento do futuro, nós estamos sendo obrigados a viver o agora, a viver o hoje. E dentro desse momento, e com esse governo, com esse desgoverno, é muito difícil. Quando a gente vê as pessoas dentro de uma comunidade que convivem com a morte o tempo todo, porque já vivem com tiroteio, coisa e tal, que não conseguem fazer o isolamento social, é uma coisa. Agora, quando você vê um bar no Leblon lotado de gente, é chocante. A falta de empatia é muito grande. Então, essa consciência, né, de ficarmos em casa não é por mim, não é pelo meu familiar, mas é pelo todo. Essa pandemia está nos mostrando o que é democracia. Ela não escolhe cor, não escolhe credo, não escolhe raça, ela vai pegar qualquer um. E a gente precisa, sim, de uma rede de consciência, ficarmos em casa para todo mundo. Os nossos amigos trabalhadores da saúde, eles estão exaustos. Eu tenho amigos que estão entrando num estado de colapso mental, porque muitos estão morrendo. Muitos profissionais estão morrendo. Então, um amigo do médico, ele já não sabe quanto tempo eles estão ali.
E a gente que está em casa aqui é um lugar, assim, no mínimo que a gente tem que fazer. O mínimo que a gente tem que fazer é ficar em casa. E aí, Jean, eu acho também, eu fico apavorado. Quem é que vai no shopping agora, gente? Você não tem que ir no shopping. Mas é aquelas pessoas que estão perdendo emprego. E aquele empresário que está naquela pressão. É muito difícil a gente ter que dosar esse momento. É um momento ímpar, que não se sabe. Eu sei, eu só queria abrir o papo mesmo. Mas eu acho ótimo. Foi só para levantar a discussão. Mas eu acho que é boa. Não, é maravilhosa. A situação toda só é muito triste mesmo. Para todas as cidades. É muito triste. Violão aí, eu não tô com violão, mas esse violão, se é para botar o meu também no colo, eu vou colocar, vou pegar aqui, hein? Vamos tocar o violão. Gente, mas então assim, vamos falar de... Vamos voltar para a nossa arte? André, você que é o homem do samba, André. Afinal, onde é que o samba nasceu? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O samba urbano nasce em 1916, 17 pelo telefone, mas é um samba machichado, só para resumir, ainda com muita influência de música de dança de salão, não é? Feito por Dong e Mauro de Almeida, sucesso Carnaval de 17, mas em 1928, quando Ismael Silva já morava no Rio, saindo de Jurujuba e Niterói, ele funda Deixa Falar, escola de samba. Aí sim já é o samba batucado, já é o samba para desfile, já é o samba sem os instrumentos de salão, de sopro e etc. É só percussa. Esse é o samba que vai ganhar a era do rádio, e esse é o samba carioca. Esse vai ser exportado pelo mundo inteiro, para o Brasil inteiro, e depois para o mundo. Agora, sambas existe muito. Samba do Recôncavo Baiano, samba rural, existe muitos. Certamente o da Bahia é anterior ao samba urbano do Rio de Janeiro. Mas o samba que a gente dança é tudo condensado um pouquinho no Rio de Janeiro, no samba urbano que a gente ouve até hoje. Ó, que eles vão cantar aí alguma coisa aí de samba misturado. Ó, peguei o violão também, ó. Sabe quem me deu? Cenário, né? Tipo aquele cenário, né? O Arthur Maia. Aquela estante, né? Arthur Maia. Eu claro. entender, mas vou dizer um troço para vocês, hein? Isso é difícil, paca, rapaz. Eu tô aqui nos negócios de uma... Nada, mas você escrever livros. Só assim um pouquinho, mas eu tô aqui. Peguei o violão para inspirar vocês aí a cantar um pouquinho, né? Aí, pode ir? Vamos? Quem vai? Vai, O Gil. pessoal tá pedindo para eu cantar o Nelson, então, ali que eu falei, né? É com Falar, você. né? Arrebenta. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações do mar. Será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O sol
há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações do mar. Será queimada a semente do amor, será eterno novamente. Linda! Maravilha! Coisa O linda. que você vai tocar pra gente? Maravilhoso. E você, Jean? O que você vai tocar pra gente? Fiquei tímido agora. Ah, Que isso. Nossa. ela é maravilhosa. Niterói! Estamos representando Niterói. Fiquei arrepiado aqui, hein, Gil? Muito bom. Que legal. Maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou tocar aqui uma música da Facção Caipira. É uma música minha, que trabalhei com Renan e com Vinícius. A gente morou 3 anos em Piratininga, em Niterói, e compôs esse disco. Chama Do Lugar Onde Estou Já Fui Embora. E conta sobre essa vivência, conta muito sobre ser artista independente, conta sobre você superar dificuldades, você superar a depressão, você contar com muita ajuda, você contar com muita amizade, com muita família, com muita gente boa na sua vida. Então é um álbum que bota para cima, que quer levantar coisas boas, fala de desejo também, fala de, de força de vida. Então, do lugar onde estou já fui embora, e essa música chama Inesperado. Escoou o meu caminho com um rastro de cor que me faz querer saber da onde você vem. Me disse tão pouco e que passava bem. E me sobrepôs, sorriu, me fez feliz também. Inesperado, eu vou ter que te dizer. O que é que você tem? Sozinho não me sentia bem. Contou que os bons não sabem da luz, mas pintam pela noite todos só de uma cor. Disse ainda que não vai ficar, mas que voltaria se nada melhorar. Inesperado, eu vou ter que te dizer. O que é que você tem? Sozinho não me sentia bem. Inesperado, eu vou ter que te dizer. O que é que você tem? Sozinho não me sentia bem. Inesperado, eu vou ter que te dizer. Me conta um absurdo, caminhos tão confusos, e eu aqui num quarto escuro, no silêncio escuto
Felicidade eu juro tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Que maravilha! Que bacana. Que Agora o legal. André vai cantar Asa Branca. Você tá pô. Vou acabar com esse espetáculo depois dos dois. Que maravilha, gente, esse encontro. Pô. Maravilhoso. Adorei trocar com vocês. Muito obrigada, André. Obrigada, Gil. Obrigada, Jean. Eu agradeço. Fico muito feliz. E depois de vocês cantando, a gente não tem mais o que falar, né? Alto astral. Oi? É boa. Alto astral. A cultura que é o alimento da alma. Amém. Verdade. É o que me salva, né? Tá me Olha, salvando. Cultura salva. queria fazer um convite a vocês, que dia 25, inclusive, a facção vai fazer uma live na Sala Nelson Pereira, sem público. A gente vai estar num dos espaços culturais maravilhosos da cidade, junto com a Alexandra Seabra, maestrina da Grota. Então vai ser um encontro bem emocionante. Que bom. Sempre estou acompanhando. Parabéns para vocês. Obrigado pelo Parabéns. convite. Obrigado, André. Obrigado, Gil. Gabriela. Obrigada, gente. A gente está aqui toda terça e quinta no Instagram com conversas diversas e aos sábados o Café Cultural. E hoje eu falei com os meus amigos queridos sobre cultura e vamos terminar assim, né? Com a cultura e com a música lá em cima. Obrigada. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.